cuestiones, sobre todo de derecho constitucional de cada país. Em nossa perspectiva, o artigo 1º da Lei de Execução Penal, Lei 7.210, nadie que tenga un mínimo de sentido común podría negar la importancia y los enormes beneficios que se van a derivar para la humanidad de las investigaciones sobre el genoma humano. O conflito normal subjacente ao direito penal é o conflito retratado por List naquela conhecida expressão segundo a qual o direito penal é uma espada de dois gumes. Com um gume protege um bem jurídico, por exemplo a propriedade, com outro gume sacrifica a liberdade das pessoas. A finalidade subjetiva dos programas de ação não é a de garantir os seus direitos, mas sim a de defender a segurança das suas vítimas potenciais. Porque eu acho extremamente importante, nessa época que estamos tentando abrir novos rumos para o direito penal, poder passar em revista as nossas maneiras de conceber o direito penal até então. Ed è chiaro che una simile istanza si è venuta identificando con il progetto, il programma di un diritto penale minimo, l'istanza di minimizzazione del potere punitivo. Pero el derecho penal de la globalización será un derecho penal peor. Será un derecho penal menos garantista. Quando nós falarmos em função política, estamos falando em poder. E cada um dos conceitos penais é um conceito que está vinculado ao poder. Por el contrario, yo creo que no es posible fundamentar un supuesto de hecho. É da execução da pena de prisão, não da prisão como entidade sancionatória precípua do sistema criminal, que me proponho falar-vos aqui. Todos los casos de conflictos que se producen en la sociedad, muchos de los cuales están previstos en los códigos penales como delictivos. Mesmo no Brasil, se tenta fazer ressurgir e que, evidentemente, contemplando o juiz investigador. If you are coming to the law faculties because you have nice choirs and you have all sorts of things which happen. Dove c'è un diritto penale che serve a prevenire in via generale, in via speciale, la criminalità, a contribuir, ao menos, para o fim da impunidade daqueles que cometem os crimes mais graves. Com o destaque dado a estas notas do direito penal de hoje, das medidas de segurança, procuramos também concluir por uma certa descaracterização desta sanção penal. El daño que causa el delito solo se puede castigar si lo puede imputar suficientemente a una persona. Los debates mantenidos en el seno de esos congresos penitenciarios internacionales, por ejemplo, sobre arquitectura penitenciaria, sobre régimen y primeras formas de tratamiento de la criminalità. La tecnica normativa è molto importante, questa non è una pruderie da professore. La tecnica normativa prelude alla chiarezza, prelude alla praticabilità, all'applicabilità. Falar hoje de política criminal significa ter presente que a sociedade e a realidade criminológica se transformaram. Lembrando, portanto, que há processo em curso de internacionalização dos direitos humanos. Sozialethische Vorwurf, der mit der Kriminalstrafe verbunden sei, über die Eingriffe in Freiheit oder Vermögen hinaus. Und als in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts von Kriminalpolitikern und Kriminologen. Os direitos, primeiro, nascem como direitos e depois é que temos as restrições dos direitos. Porque numa ordem comunitária, nenhum direito é absoluto. Mas se me perguntarem, eu digo, primeiro nascem os direitos, depois nascem as restrições e os limites.
E, fundamentalmente, a teologia política em geral põe em causa os direitos humanos nas suas concepções ocidentais. Que é necessário para o desenvolvimento dos direitos humanos, para a evitação das guerras de agressão, para a evitação das hambrunas africanas. A incriminação destacada do problema do financiamento é um absurdo e viola flagrantemente o devido processo legal na sua feição substantiva. El modelo penal de la seguridad ciudadana se puede caracterizar rápidamente diciendo que lleva a cabo una continua ampliación de los tipos penales. Que sostiene que entre ser y deber ser no hay diferencia. Es que si no hay diferencia no hay derecho como tal. Derecho fija normas en base a valores. È consistito nella elaborazione di una strategia di legittimazione delle norme penali che viene etichettata come teoria costituzionale dei beni giuridici. Com ou sem razão, com ou sem excesso, com a adoção de uma política de cotas, com reserva de vagas. Un caso vinculado a intervención después de la mediación municipal por parte del Estado, etcétera, etcétera. A justiça restaurativa desperta o mesmo entusiasmo, quer nos conservadores, quer nos liberais. Se così fosse, o se così è, eliminato o ridotto il deficit, eliminata, ridotta la pericolosità. Which was drunk by popes and presidents and generals and actors and actresses and businessmen. Não se resolve a criminalidade se não for resolvida a sociedade inteira em que nos produzimos humanos e humanidade. Há crime em todo lugar. Todo lugar tem código penal, tem prisão, tem judiciário. Os fatores criminógenos podem ser diferentes. First of all, and that is the most well-known way to survey persons, suspects. Se compliance é só isso, ou seja, se compliance é simplesmente se adequar às leis de um país, o que tem de novo? Isso é uma trivialidade. Eu tenho que fazer isso, vocês têm que fazer isso. A prisão, de acordo com a lei, é mesmo a última ratio, não é? Prevista no artigo 282, parágrafo 6º. A justiça existe para tornar possível a alegria. Eu sou psicanalista e durante muitos anos atendi os pacientes. Debaixo de todas as queixas, havia uma única queixa que se fazia. Eu quero alegria, eu quero alegria. Dal punto di vista della scienza penalistica, la legittimità di una politica criminale si valuta alla stregua della sua conformità ai principi. A conduta descrita no tipo que gera eventualmente um resultado. Então nem o conceito dele tampouco é ultrapassado. Aqui é uma imprecisão técnica, o dele está ultrapassado. Le caractère de la réforme était incontestable. Le nouveau code rompait de front avec le principe societas delinquere non potest. O que faz que o dever surja aqui, na verdade, é uma outra norma, é a norma do artigo 13, parágrafo 2º. Aqui nós precisamos de uma norma complementar. Dado que ninguna norma puede ser válida frente a una situación completamente normal, esa necesidad de pacificación intestina habilita al Estado a decidir por sí mismo quién es el enemigo interno. No início da década de 90 do século passado, resolveram construir uma instituição que tivesse características incomuns: identidade ideológica, capacidade de aglutinação, seriedade de objetivos e concentrada ação intelectual. Nos 20 anos nos quais a minha geração esteve à testa do IBCCRIM, não foram parcos os avanços institucionais. O IBCCRIM não carrega nenhuma crise de identidade. Há um fio condutor que perpassa a equação temporal que vai de 1992 a 2013.